Muito bem, irmãos, vamos para o nosso texto. Estamos no livro de Êxodo, capítulo 9. Paramos no verso 17. Êxodo 9, 17. Na semana passada nós falamos um pouco sobre esse texto porque ele nos chama a atenção. Que na verdade o Senhor mesmo já tinha dito para Moisés que ele endureceria o coração de Faraó para que não deixasse o povo sair. E quando nós lemos aqui nesse texto, no verso 17, que o Senhor ainda se dirige a Faraó dizendo: ainda te levantas contra o meu povo para não deixá-lo ir? Então dá a impressão de que, como assim? Deus endurece e diz para ele que ele deveria amolecer o coração, ser maleável. Na verdade, quando o Senhor diz para ele isso, é porque ele de fato era de coração endurecido. De fato ele era soberbo. De fato ele não se humilhava, embora tudo aquilo que ele estivesse vivendo já afetasse a vida dele, o trono, os oficiais, todo o Egito, ele ainda continuava arrogante. Então quando o Senhor se dirige a ele dizendo: ainda te levantas contra o meu povo para não deixá-lo ir, é porque era isso que estava no coração ainda de Faraó. E nós vamos caminhar daqui para frente. Muito bem, irmãos, então dando sequência aqui, lembrando que o nosso objetivo, desde que nós começamos o estudo já em Gênesis, é estudar a Bíblia toda, como já fizemos uma vez durante 18 anos e tantos meses. Aí nós reiniciamos novamente o estudo, estamos aqui, começamos em 2017, estamos aqui em Êxodo capítulo 9, dando sequência. Muito bem, mas nós vemos que aqui nesse texto, nesse trecho onde está inserido o verso 17, o Senhor está aqui anunciando a 7ª praga, que se trata aqui de chuvas de pedras. E esse também é um texto que nós podemos tirar muitas lições para a nossa vida. Nós vemos aqui que o Senhor já poderia ter tratado tudo isso. Temos sempre assim enfatizado isso. Lá no versículo 15, pode ler alguém com voz boa aí, forte? 15. Muito bem, pode ler o 16 também. Muito bem, nós já vimos isso, vemos que Deus, é plano dele essas pragas todas. Deus poderia ter resolvido a saída do povo do Egito desde o primeiro momento. Aplicando isso à nossa vida, Deus poderia resolver todos os nossos problemas, todas as nossas dificuldades, todos os nossos anseios. Ele poderia apenas num estalar de dedos resolver tudo isso. Mas Deus tem planos, como tinha aqui com respeito ao Egito. E nós vemos que já está na 7ª praga e ele continua anunciando que tudo isso era para que o seu nome fosse anunciado por toda a terra. Esse efeito, esse evento das pragas no Egito se tornou conhecido de todo o mundo. O mundo inteiro sabe, o mundo inteiro já tem conhecimento do que o Senhor fez lá no passado com respeito ao Egito. Então esses milagres, essas pragas que têm vindo sobre o Egito, tudo isso é para contar a história ao povo, ao ser humano, acerca do poder do Deus que nós cremos. Então o Senhor está lembrando que poderia ter feito isso desde o princípio. Mas nessa praga particularmente, nós vemos que o Senhor dá, digamos assim, oportunidade para que, embora fosse uma praga que fosse afetar os animais, os campos, as árvores e também os homens, o Senhor dá oportunidade para que mesmo os egípcios não sofram com o que vai acontecer. Pode ler aqui em versículo 18 e 19. Desde amanhã, por esse tempo, farei cair
Morrerão. Ou seja, o Senhor está anunciando, inclusive ao faraó: olha, o teu povo, todo aquele que estiver no campo poderá vir a morrer e sofrer as consequências dessa espada de pedra. Então recolham eles para que isso não aconteça. O Senhor está dando nesse contexto particularmente, eles poderiam evitar o sofrimento e dor causados pelas chuvas de pedras. Quando nós lemos a Bíblia, a história do povo de Israel, a saída do Egito, nós sabemos que quando o povo saiu do Egito, muitos os acompanharam e não eram dos judeus. Tudo isso que está acontecendo no Egito, alguns estão de fato temendo a Deus, alguns estão levando a sério as palavras, as advertências, as ameaças, alguns estão, digamos, tomando a sério tudo o que está acontecendo. E nós podemos ver isso em alguns textos também mais à frente. Vamos ver isso aqui, por exemplo, deixa eu ver aqui nos versículos 19 a 21. Pode ser, não, melhor dizendo, Números 11, 1 e 4. Pronto. Números 11, 1 e 4. Para a gente ver que quando o povo saiu do Egito, muitos que não eram dos judeus, um bom grupo que não era dos judeus, acompanharam eles. Não saiu exclusivamente o povo judeu do Egito. Muitos, diante do que Deus estava fazendo, acabaram se juntando a eles e saíram de lá. Então, Números, versículos 1 e 4. É o 1 e o 4? Desculpa, eu não estou conseguindo ouvir daqui, Davi. Tá difícil porque hoje é ventilador junto, tá complicado aqui. É o 1 e o 4. 1 e 4. Não, é 1 e 4. Apenas 1 e 4, né? Tá. Então, foi isso que ele leu, né? Tá certo, ele leu o trecho todo. Mas o que já no versículo 1, gente? Que se queixou o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor, etc. E no versículo 4 começa assim: e o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios. Essa palavra populacho no hebraico significa um grupo de pessoas que não eram dentre os judeus. Um grupo que acompanhou os judeus quando eles saíram do Egito. Então não foi só quando o povo saiu de lá, saiu mais gente junto com eles que não fazia parte do povo de Deus, mas não há dificuldade nisso. Nós vamos ver que quando Deus vai dar os mandamentos, lá mais à frente, ele diz que o estrangeiro devia ser respeitado como aquele que era da terra. Então não há dificuldade quanto a isso. Então alguns realmente se juntaram ao povo de Deus e saíram do Egito. Lá em Êxodo mesmo, voltando lá para Êxodo agora, no capítulo 12, que é um pouquinho mais à frente do nosso, do 9 onde nós estamos. Pode ler alguém? Vamos tentar. Ou alguém desliga os ventiladores para ver se... Vamos lá. Então eu vou ler daqui. Pronto, assim vocês ouvem. Tá bom? Então vamos lá. No Êxodo 12, 38 diz assim, olha. Tá difícil. Êxodo 12, 38 diz assim: subiu também com eles, estão lá comigo? Subiu também com eles um misto de gente, ovelhas, gado muitíssimos.
Podemos ler o 37, diz assim, olha, assim partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote, cerca de 600.000 a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças, e subiu com eles um misto de gente, ou seja, não foi só o povo judeu, mas muitos diante da obra que Deus estava fazendo no Egito, alguns estavam tomando posição. Talvez situações como essa aqui no capítulo 9, em que o Senhor diz, né, agora manda recolher o gado e tudo que tens no campo, todo homem e animal que se acharem, aqui envolvia inclusive os egípcios, aqueles que crescem no que estava, na advertência que estava sendo dada, esses iriam ser poupados. Então nós vemos que Deus está dando aqui nessa questão, está dando aqui uma oportunidade para que nem todos sofram as consequências da chuva de pedras que viria. Essa praga, como nós dissemos, diferente de algumas anteriores que só afetou a plantação, outra só os animais, outra só a água, esta iria afetar inclusive os homens. Os homens também iriam ser afetados de uma forma fatal. Tanto é que o Senhor diz que caindo a chuva de pedras, aqueles que estiverem no campo morrerão. Vão ser atingidos possivelmente por essas pedras, essa chuva de pedra. Então chegou um momento em que a intensa chuva de pedras e fogo caiu sobre todo o Egito. Isso está aqui a partir do verso 22. Diz assim, 9:22 em diante, do 22 até o 25. Então disse o Senhor a Moisés, estende a mão para o céu e cairá chuva de pedras em toda a terra do Egito, sobre homens, sobre animais e sobre toda a planta do campo na terra do Egito. Moisés estendeu o seu bordão para o céu, o Senhor deu trovões e chuva de pedras e fogo desceu sobre a terra. E fez o Senhor cair chuva de pedras sobre a terra do Egito, de maneira que havia chuva de pedras e fogo, misturado com a chuva de pedras tão grave, qual nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. Por toda a terra do Egito, a chuva de pedras feriu tudo quanto havia no campo, tanto homem como animais. Feriu também a chuva de pedras toda a planta do campo e quebrou todas as árvores do campo. Aí vem a observação lá, somente na terra de Gósen, onde estavam os filhos de Israel, não havia chuva de pedras. Então o Senhor derramou sobre toda a terra do Egito uma chuva de pedras. E é interessante no campo. O Senhor disse, olha, recolha para a parte coberta. Como que a chuva caía só fora de onde estava coberto, essa é obra de Deus. Mas as partes cobertas não foram atingidas. Tanto é que quando Moisés está aqui falando com o faraó, ele diz assim, todo homem e animal que se acharem no campo e não se recolherem à casa. Ou seja, uma vez que fossem recolhidos para casa, seriam poupados. Então foi derramada essa chuva, qual nunca houve, como diz lá. A chuva atingiu todo o campo, mas não atingiu as habitações cobertas. E mais uma vez fica evidente o poder absoluto de Deus, o controle de todas as coisas. Então, tudo isso, quando a gente vai lendo na Bíblia, passagens como essas, vai revelando para nós quem é o Deus que nós cremos, o poder do Deus que nós cremos. Um Deus que poupa a quem Ele quiser, um Deus que preserva aquele a quem Ele deseja, um Deus que tem o domínio absoluto sobre detalhes dos menores possíveis da vida e da história. É isso que nós vamos acompanhando com o que está acontecendo aqui na terra do Egito. Na terra de Gósen, mais uma vez, não houve chuva de pedra. Lá não entrou gafanhoto, lá não entrou a peste nos animais. Lá era sempre preservado, porque era onde estava o povo de Deus. Nós gostaríamos de viver uma situação dessa no nosso mundo, né? Nós gostaríamos de, olha, o desemprego não atinge a gente, né? A gente gostaria de... né? A doença só chega na casa do vizinho. A gente não queria que chegasse, mas na nossa casa não chega, né?
Alguns ensinam, vamos estar lembrando que alguns ensinam isto, né? Tomam literalmente, vão cair 10 mil à tua direita e você não vai ser abalado. O Senhor, na sua misericórdia infinita, muitas vezes permite que seja assim. Mas nós estamos expostos a todas as situações do mundo. Nós não estamos imunes a essas situações. Mas o importante é você saber que Deus tem poder para fazer isto. Esse é o ponto. Por mais que a situação possa estar difícil para a gente, nós cremos num Deus que a hora em que Ele disser basta, acabou. A hora que Ele fala converte, não tem resistência para isso. Então, é isso que a palavra de Deus nos ensina, que Deus é um Deus poderoso. Ele não é o gênio da lâmpada, aquele que Ele surge e atende aos nossos pedidos como nós queremos. Deus é Deus. É isso que nós precisamos ter em mente. Deus é Deus. Nós somos servos. Muito bem. Diante da dimensão da catástrofe, o faraó desta vez pareceu dar passos em direção a uma rendição completa. Veja os versículos 27 aqui e a 29. Diz assim: então o faraó, diante de tudo que aconteceu da chuva de pedra, a destruição, a catástrofe, como nunca aconteceu, então o faraó mandou chamar Moisés e Arão e lhes disse: esta vez pequei. O Senhor é justo, porém eu e o meu povo somos ímpios. E aí a gente fala: nossa, agora vai. Orai ao Senhor, pediu até oração, tem gente que faz isso mesmo. Orai ao Senhor, pois já bastam esses grandes trovões e a chuva de pedras. Eu vos deixarei ir e não ficareis mais aqui. Pronto, a gente fala: agora acabou a maratona. Mas, versículo 29 diz lá: respondeu-lhe Moisés: em saindo eu da cidade, estenderei as mãos ao Senhor. Os trovões cessarão e já não haverá chuva de pedras, para que saibas que a terra é do Senhor. O faraó precisava entender isso. Os oficiais do Egito precisavam entender isso. E nós, crentes, precisamos entender isso também. Não o faraó que precisa entender. Tem crente que ainda não entendeu que tudo pertence ao Senhor. Que nada em absoluto é de fato nosso. Tudo pertence ao Senhor. O que Moisés está aqui dizendo da parte do Senhor para Faraó, ele diz para nós, para que nós saibamos que a terra é do Senhor. O Salmo 24, versículo 1, só para a gente acrescentar aqui a ideia, Salmo 24, 1, a Bíblia está repleta de textos sobre esse assunto. Diz assim, olha, Salmo 24, 1, ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Não tem jeito, tudo é do Senhor. Se nós pelo menos em alguma fração na vida nós entendêssemos isso, ia haver mais generosidade, ia haver mais desprendimento, ia haver menos senso de possessão. É meu, é minha. Então, o que o faraó precisa aprender, nós precisamos. Lá em 1 Coríntios, acho que 6,19, diz assim, que nós não nos pertencemos a nós mesmos. Você não se pertence, você pertence ao Senhor. É isso que a Bíblia diz. Então, o que está acontecendo no Egito, essa situação toda, é para mostrar também para que eles saibam, para que o faraó, as autoridades, os oficiais soubessem que a terra é do Senhor. Não é dos deuses que eles criam. Muito bem. Então
nós vemos aqui que aparentemente ele estava tomando aqui uma posição, no entanto, não havia sinceridade, era só algo superficial. Versículo 30, vamos lá, lendo aqui mais um pouquinho. Quanto a ti, porém, Moisés se dirige a ele, e aos teus oficiais, eu sei que ainda não temeis ao Senhor Deus. Sabe, a vida não são declarações. Declarações é fácil, às vezes na hora, o faraó está numa hora de desespero, é fácil num momento de desespero, num momento de emoção, nós fazemos muitas declarações. Pública profissão de fé. Quantos já fizeram pública profissão de fé diante da igreja, cientes que naquele momento tem a igreja e Deus por testemunha, mas a sua pública profissão de fé cai no esquecimento. O compromisso que assume na sua pública profissão de fé para com o Senhor acaba. O compromisso que assume diante da igreja, diante de Deus, para com a igreja, para com a sua fidelidade, para com a sua regularidade, a sua assiduidade, o seu serviço, muitas vezes ficou no esquecimento. É uma declaração. O que o faraó está fazendo uma declaração interessante, bonita, que eles queriam ouvir, mas que na verdade não é sincera. Não há verdade nisso. Quanto a ti, porém, aos teus oficiais, eu sei que ainda não temeis ao Deus. Não havia ainda, não era alguma coisa sincera, era algo superficial. Nos versos 31 e 32, nós vemos que Moisés aqui ele escreve uma ressalva sobre tudo que foi destruído lá na saraiva de pedras, na chuva de pedras. Então ele escreve lá, ele faz uma observação, está aqui entre parênteses: o linho e a cevada foram destruídos, foram feridos, pois a cevada já estava na espiga e o linho em flor. Porém o trigo e o centeio não sofreram dano porque ainda não haviam nascido. Então esses últimos aqui não foram afetados pela chuva de pedra. Até nisso, a misericórdia. Deus poderia ter destruído tudo completamente, mas foi poupado aqui algumas coisas. Aí diz o 33, saiu pois Moisés da presença de Faraó e da cidade e estendeu as mãos ao Senhor. Cessaram os trovões e a chuva de pedras e não caiu mais chuva sobre a terra. O que acontece? Nada de novo, né? Verso 34, tendo visto o Faraó que cessaram as chuvas e as pedras e os trovões, tornou a pecar e endureceu o coração, os oficiais. Essa é uma maratona que muitos vivem dentro da igreja, né? Às vezes, diante das situações difíceis, nos tornamos mais piedosos. Aí as situações se resolvem, a piedade também parece que desvanece. Muitos vivem nessa realidade. O Faraó não é diferente. O Faraó é carne e osso que nem a gente. As coisas apertam, ele faz promessas, ele se torna, pede oração, ele fala, realmente pequei contra o Senhor. O discurso dele sai direitinho, mas resolveram os problemas, acabou. E vemos aqui que ele então, e um fato interessante, já falamos isso numa outra ocasião, às vezes aparece assim, e o Senhor endureceu o coração de Faraó. Mas há situações como nesse verso, que não diz o Senhor endureceu o coração de Faraó. Aqui, Faraó endureceu o coração. Então nós vemos no homem Faraó, nós vemos o ser humano. Não precisa ser Faraó para ser soberbo, para ser arrogante, para ser autossuficiente. Pode ser a pessoa mais simples aos nossos olhos, no entanto, o coração é arrogante, a soberba está presente, a autossuficiência.
É o coração do homem. E Faraó está aqui agindo dessa forma. E aí diz lá o versículo 35: e assim Faraó, de coração endurecido, não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito a Moisés. Então a gente vê aqui uma luta. Às vezes é como se Deus precisasse intervir. Às vezes o Senhor não precisa nem intervir, porque a natureza do Faraó já fala mais alto. A natureza dele já se manifesta, o coração endurecido e arrogante se expõe nessa situação. Moisés faz com que parasse as chuvas, Faraó endurece o coração e não deixa mais o povo sair. Muito bem. Daí nós vamos para o capítulo 10. Essa praga então encerrou ali. O Senhor poderia ter resolvido? Poderia, mas não é plano de Deus. O Senhor tem mais coisas para ensinar aos egípcios e também ao seu povo. E então vem aqui a 8ª praga, que é a praga dos gafanhotos. É interessante a gente considerar também que quando nós falamos nas pragas derramadas no Egito, nós sempre falamos as 10 pragas, né? Nós já sabemos a história. Mas Moisés e o povo que está vivendo a história, eles não sabiam a história. Nós já sabemos que vai vir 1, 2, 10 e aí o povo sai. Nós já conhecemos. Eles não sabiam. Talvez entre Moisés e Arão, mas até onde vai isso? Até quando nós vamos ficar nesse braço de ferro com Faraó, que não acontece? Às vezes nós estamos vivendo situações que parecem falar, por que Deus não resolve logo? Deus tem planos. E os pensamentos de Deus são mais elevados que os nossos, né? Seus caminhos mais elevados que os nossos caminhos. Não é como eu quero, é como o Senhor quer. Não é quando eu quero, é quando o Senhor quer. E isso é muito difícil para nós. E Moisés e Arão estão vivendo essa realidade. Talvez cada vez que eles voltassem lá para... Eles iam até o Faraó e voltavam para a terra de Gósen. Chegavam lá, povo, e aí? Nada. Vai vir mais uma praga. Mas até onde que vai isso, Moisés? Eles não sabiam. Eles estão vivendo o dia a dia da situação. Moisés não tinha noção disso. Não sabia o que ia dar. Mas Deus é interessante. Nós vemos que Deus vai constantemente mantendo Moisés ciente de que ele está no controle. Ou seja, olha, você não sabe o que vai acontecer, você não sabe o que vai dar isso, mas saiba uma coisa, isso você precisa saber, eu estou no controle. Nós não precisamos saber até onde vão as coisas, nós não precisamos entender os detalhes, como é que vai ser o final, qual vai ser o desfecho. Não, nós precisamos de uma coisa em todo o tempo, saber, Deus está no controle. E é isso que o Senhor vai ministrando aqui para Moisés. Vamos ver os versos 1 e 2 aqui do capítulo 10. Disse o Senhor a Moisés, vai ter com Faraó, acho que mais Senhor... A trilha já não nascia mais capinha ali, de tanto que aquele trechinho já estava, né? Acho que quando o povo ia, falava, pronto, lá vai Moisés de novo lá para falar com o Faraó. Já não tem, o que precisa acontecer mais, né? O que tem mais para acontecer? Disse o Senhor a Moisés, vai ter com Faraó, porque lhe endureci o coração e o coração de seus oficiais, para que eu faça estes meus sinais no meio deles. O Senhor está dizendo, eu endureci o coração. O Senhor pode endurecer o coração de quem Ele quiser. Assim como o coração do rei, assim como um ribeiro de águas, é o coração do rei nas mãos do Senhor. Segundo o seu querer, Ele o inclina.
Então, o final do versículo 10 diz assim: para que eu faça estes meus sinais no meio deles, e para que contes a teus filhos, aos filhos de teus filhos, como zombei dos egípcios, e quantos prodígios fiz no meio deles, e para que saibais que eu sou o Senhor. Deus estava se dando a conhecer. Se nós não tivéssemos tudo isso escrito, se isso não tivesse acontecido, existem esses detalhes da personalidade, do poder de Deus, nós não teríamos com tanta clareza como nós temos aqui nisso que aconteceu. Isso é algo fantástico, é para o nosso aprendizado. Então o Senhor diz: olha, para que contes a teus filhos e aos filhos de teus filhos tudo isso que está acontecendo. Nós vemos essa realidade, o povo teve entendimento disso. Moisés não é só lembrado da resistência de Faraó, mas também do propósito de Deus. Salmo 78, por exemplo, é um desses textos. Vamos lá, só para a gente recordar? Salmo 78, né? Nós vemos o início do Salmo fala sobre essa realidade. O povo tinha consciência de que eles deveriam passar para os seus descendentes aquilo que eles tinham visto e aprendido, né? Diz lá o versículo 3, por exemplo, né? Versículo 3 do Salmo 78. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Nos versículos 42 desse Salmo, 42 em diante, nós vemos aqui que ele está relatando algumas das coisas que aconteceram no Egito. Verso 42, não se lembraram do poder dele, nem do dia em que os resgatou do adversário, de como no Egito operou ele os seus sinais e os seus prodígios no campo de Zoan, e converteu em sangue os rios deles, para que das suas correntes não bebessem. Enviou contra eles enxames de moscas que os devorassem e rãs que os destruíssem. Entregou as larvas às suas colheitas e aos gafanhotos o fruto do seu trabalho. Com chuvas de pedra lhes destruiu as vinhas e os seus sicômoros como geada. Entregou a saraiva ao gado deles e aos raios os seus rebanhos. Lançou contra eles o furor da sua ira, cólera, indignação e calamidade, legião de anjos portadores de males. Deu livre curso à sua ira, não poupou da morte a alma deles, mas entregou-lhes a vida à pestilicência. Feriu todos os primogênitos do Egito, as primícias da virilidade nas tendas de Cã. Fez sair o seu povo como ovelhas e os guiou pelo deserto como um rebanho. Tudo isso estava sendo, eles vão lembrar séculos depois, como nós nos lembramos hoje, da grandeza de Deus, do poder de Deus. Para que serve eu conhecer isto? Porque eu tenho lutas e preciso lembrar que o meu Deus tem todo o poder, tem toda a autoridade, não há limites. É para isso. Essa é a prática da palavra de Deus, essa é a prática do ensino, desse conhecimento para a nossa vida. Mas nós vemos aqui que agora é anunciado, então aqui, no caso, a praga dos gafanhotos. Então diz lá o versículo 3 em diante: apresentaram-se, pois, Moisés e Arão perante Faraó e lhe disseram: assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus, até quando recusarás humilhar-te perante mim? Deixa ir o meu povo para que me sirva. Do contrário, se recusares deixar ir o meu povo, eis que amanhã trarei gafanhotos ao teu território. Eles cobrirão de tal maneira a face da terra, que dela nada aparecerá. O povo conta, alguns historiadores contam que às vezes as nuvens de gafanhotos que adentravam essas regiões, era uma nuvem tão grande que o sol ficava encoberto diante da quantidade. E Deus está dizendo, dessa vez vai ser algo além
além da medida. Eles cobrirão de tal maneira a face da terra que dela nada aparecerá. Eles comerão o restante que escapou, o que vos resta da chuva de pedras, e comerão toda árvore que vos cresce no campo. E encherão as tuas casas e as casas de todos os teus oficiais e as casas de todos os egípcios, como nunca viram teus pais, nem os teus antepassados, desde o dia em que se acharam na terra até o dia de hoje. Virou-se e saiu da presença de Faraó. Então é anunciada aqui mais uma praga, a praga dos gafanhotos. E como ele diz, essa praga vai atingir o que sobrou. Já não sobrava quase nada de toda a terra. Mas o que sobrou, esses gafanhotos vão devorar, vão fazer todo esse mal. E nós vemos também, né, nesse contexto aqui, que o Senhor se dirige dizendo: até quando recusarás humilhar-te perante mim? Uma das coisas que os reis, que a monarquia, hoje deve ser assim também, nós não convivemos com essa realidade, mas não precisa nem ser rei para viver nessa soberba, como dissemos. Mas aqui nós vemos que uma das coisas que está volta e meia Moisés, e o Senhor através de Moisés dá uma pitada em cima de Faraó, é a questão da humildade. Havia soberba na parte do faraó, e nós sabemos pela própria história que os faraós, eles eram tidos como divindades. Eles eram os homens dos mais poderosos. Por isso que quando Paulo está escrevendo lá na carta aos Romanos capítulo 9, ele diz, para isso mesmo levantei Faraó, para que ele, ou seja, como se Deus pegasse um homem, enchesse ele da autoridade máxima sobre a terra, para através da vida dele mostrar o seu poder. É para isso que Faraó estava servindo nessa situação. O Senhor estava mostrando o seu poder e ao mesmo tempo humilhando o Faraó diante de toda a sua arrogância. Deus está atacando o rei do Egito diretamente nessa área, na área do orgulho, da soberba, está humilhando. Nós não conseguimos imaginar o Faraó, que era o homem endeusado no Egito, que tinha todo o poder. De repente, imagina o próprio povo, os próprios oficiais pensando, mas espera aí, de repente aparece um hebreu aqui, dos nossos escravos, vem aqui, afronta o Faraó, ele fala e acontece tudo e está acabando com nós. Isso era humilhação para aquele monarca. Talvez hoje, para a gente ter uma noção uma noção bem pequenininha, é como se um mexicanozinho, fosse lá na cara do Trump e começasse agora a acabar com desmoronar o poderio americano. Vem um mexicano que eles não, desprezado, que eles não, e começasse a fazer isso. Moisés dentro do meio egípcio, dentro da corte, como que ficava Faraó, que até então era reverenciado, ele falava, ele mandava, ele matava. Quando morria um Faraó, a maior parte da corte dele eram sepultada junto com ele, para servi-lo do outro lado. Era assim que eles faziam. Por que nas pirâmides, lá quando eles descobriram, tinha tesouros, tinha gente morta aos montes junto com o Faraó? Por quê? Porque eram para servir ele lá do outro lado da morte, porque eles criam nisso. E agora, um judeuzinho, por assim dizer, na mentalidade deles, um escravo, está acabando com o Egito. Isso era para humilhar. Isso era para fazer ele se render, mas nós vemos que isso não acontecia. Tem algumas situações na Bíblia que parece
que nos chama a atenção a maneira como foi tratada. Tem aquela situação da mulher grega de origem sírio-fenícia que chegou e começou a ir atrás de Jesus. Essa mulher não era dos hebreus, ela não era dos judeus, mas ela não tinha nada a ver com o povo judeu. Era uma mulher cananeia de origem grega, fenícia, um povo que não se misturava com judeu, mas começou a ir atrás de Jesus, pedindo para que Jesus curasse a filha dela. Essa história, deixa eu ver se eu registrei aqui, onde que está? Está lá em Marcos capítulo 7, versos 26 a 29. Marcos 7, 26 a 29. Só para a gente ver aqui, que às vezes o Senhor na sua sabedoria, então está em Marcos capítulo 7, verso 26, começa lá. Então diz assim: essa mulher era grega, né? Os gregos eram os tais. Eles tinham a sabedoria, eles tinham o panteão de deuses, tinha mais deuses em Atenas do que homens, né? Há um dos filósofos que ele diz, né, que ele andava com uma lanterna acesa na rua durante o dia, e o que ele perguntava: o que é isso que você está fazendo? Não me lembro agora o nome dele, você entrar lá no Google vai descobrir, mas ele: estou procurando um homem, porque só tinha imagens, só tinha deuses nas ruas de Atenas. E essa mulher, dessa grega, de origem sírio-fenícia, vinha e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Mas vejam só como Jesus vai conduzindo. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Jesus falava assim para todo mundo? Falava assim. Ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Humilhou-se. Então lhe disse: olha só, por causa desta palavra podes ir, o demônio já saiu da tua filha. Às vezes essas situações vêm acontecendo para serem tratadas. E o faraó está sendo humilhado lá, embora ele resista, embora ele não se humilhe, vem a palavra, chama a atenção dele: até quando recusarás humilhar-te? No coração dele era isso não era uma invenção. No coração dele, apesar de tudo aquilo que ele estava vivendo e sofrendo, ele continuava endurecido. Não precisa ser faraó para ter um coração assim, não. A gente fala: não, tem que ser faraó. Não, tem muita gente que já está vivendo uma situação triste, difícil, mas não se humilha diante de Deus. Talvez você conheça alguns assim, que não se rende, está dando soco em ponta de faca, soco em ponta de faca, é isso que fala. Mas nem por isso muda a situação. Sofre, mas não cede, não se dobra, não se curva. Muitos são assim. O faraó estava vivendo dentro dessa realidade. E nós vemos aqui que essa ameaça da praga dos gafanhotos também era algo que ia trazer muitos males, né, para todo o povo. Até os oficiais, que também eram duros, já estavam percebendo no que vai resistir mais. Quer ver? Vamos ver aqui o versículo 7, né? Então Moisés falou tudo isso, virou-se e saiu da presença de Faraó. Aí ficou uma conversa lá entre os oficiais de Faraó. Então os oficiais de Faraó, verso 7, lhe disseram: até quando nos será por cilada esse homem?
Deixa ir os homens para que sirvam ao Senhor seu Deus. Acaso não sabes ainda que o Egito está arruinado? Os oficiais já estavam... Gente, tá bom, nós resistimos, nós seguramos, mas agora para que continuar com isso? Eles já estavam cientes de que já não, tudo estava destruído. Acaso não sabes ainda que o Egito está arruinado? É a palavra que ele ouve dos oficiais. Eles não compreendiam a resistência do faraó. O conselho deles ao rei era: deixa ir os homens para que sirvam ao Senhor seu Deus. Rei, faraó, para com isso. Deixa esse povo ir para prestar culto ao Deus deles. Essa é a palavra que eles estão dizendo aqui para falar nesse sentido. E aí nós vemos aqui nos versos 8 em diante: então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó, e o Faraó parece que ele deu ouvidos lá aos oficiais, né? E este lhes disse: ide, servi ao Senhor vosso Deus. Porém, quais são os que hão de ir? Ele não cedia. Ele queria continuar ainda, mas eu é que vou dizer como é que vai ser. Essa é Faraó. Respondeu-lhe Moisés: havemos de ir com os nossos jovens e com os nossos velhos e com os filhos e com as filhas e com os nossos rebanhos e com os nossos gados. Havemos de ir porque temos de celebrar festa ao Senhor. Replicou-lhes Faraó: seja o Senhor convosco, caso eu vos deixe ir e as crianças. Vede, pois, tendes conosco más intenções. Veja só, existe lá mais à frente, mesmo para o povo judeu, vinha a ordem de que os homens é que iam servir ao Senhor. Os homens é que iam para os sacrifícios, para oferecer sacrifícios. Então, as crianças irem não era alguma coisa comum. Mas Faraó não estava em situação de ficar questionando se vai crianças, quem que vai. Ele, como disse os oficiais, não sabes que o Egito já está arruinado? Não cria dificuldade mais com esse pessoal, né? Eles perguntaram lá também no verso 7, até quando nos será por cilada esse homem? Até quando ele vai vir aqui, vai falar e vai acontecer desgraça sobre a gente? Não tinha mais como evitar perceber o que estava acontecendo. E ele sabia também que todo o povo deveria ir, né? Moisés já tinha dito aqui no verso 9, mas aí no versículo 11, aí vem lá, né? Vem o coração lá. Não há de ser assim, né? Não há de ser assim. Ide somente vós, os homens, e servi ao Senhor, pois isso é o que pedistes. E os expulsaram da presença de Faraó. Ou seja, volta lá para estaca zero de novo. E a gente pensa, deu tudo errado? Não. É para acontecer assim mesmo. É para as coisas caminharem assim. Às vezes para nós as coisas, agora não vai dar certo. Não. Isso é a nossa ótica. Na ótica de Deus, não, é para acontecer isso mesmo. Tudo que aconteceu com José, José falou, pronto, agora saio de lá, me vendem. Agora, quando estava tudo bem, sou mordomo aqui na casa do comandante, agora vem essa situação com a mulher dele, vou preso. Agora, o outro acabou. Mas era para ser assim mesmo. Não é para ser diferente. É que aqui a gente já conhece a história, na vida da gente a gente não sabe. Mas o meu justo viverá pela fé. Não é pelo que vê, não é pelo que sente, é pelo que crê. É isso.
Cremos num Deus que tem o governo, que tem a direção, que tem um propósito, e é nisso. Então nós vemos que aqui também está havendo esse conflito, e Faraó aqui expulsou novamente lá da presença dele o Moisés e todos que estavam com ele lá, e mandou eles embora. Tudo bem. Nós sabemos, como eu disse, que os homens adultos é que estavam presentes, deviam estar presentes nas festas de Israel. Mas aqui, todo o povo deveria sair. E nesse contexto, Moisés reage a essa colocação dele. Moisés reage, diz aqui o versículo 12: então disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre a terra do Egito, para que venham os gafanhotos sobre a terra do Egito, e como toda árvore da terra, ou seja, tudo aquilo que ele disse que ia acontecer, vai acontecer. Tudo que eles comam tudo que deixou a chuva de pedra, ou seja, o que sobrou da chuva de pedras. Quando nós vimos lá, nós vimos que depois da chuva de pedra, Moisés fez uma ressalva: olha, mas isso foi destruído, mas algumas coisas que não estavam, isso aqui está aqui no versículo 32 do capítulo 9, né? Porém o trigo e o centeio não sofreram dano, agora vão sofrer. O que sobrou agora vai perder. Então nós vemos que vai vir novamente essa situação toda. Estendeu, pois, verso 13, Moisés o seu bordão sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe sobre a terra um vento oriental, todo aquele dia e toda aquela noite. Quando amanheceu, o vento oriental tinha trazido os gafanhotos. Autoridade do Senhor sobre o vento, sobre as tempestades, sobre a chuva, sobre a seca, sobre a natureza, sobre tudo. Trouxeram então os gafanhotos. Verso 14: e subiram os gafanhotos por toda a terra do Egito e pousaram sobre todo o seu território. Eram muito numerosos. Antes destes, nunca houve tais gafanhotos, nem depois deles virão outros assim. Porque cobriram a superfície de toda a terra, de modo que a terra se escureceu. Devoraram toda a erva da terra e todo o fruto das árvores que deixaram a chuva de pedra, e não restou nada verde nas árvores, nem na erva do campo, em toda a terra do Egito. Acabou. Nada verde. Os gafanhotos destruíram tudo. O resultado foi devastador. O que acontece então? Verso 16: então se apressou o Faraó. Aí vem o Faraó. O caminho é o Moisés para lá e o Faraó para cá. Então se apressou o Faraó em chamar a Moisés e a Arão, e lhes disse: pequei contra o Senhor vosso Deus e contra vós outros. Agora, pois, peço-vos que me perdoeis o pecado esta vez ainda, e que oreis ao Senhor vosso Deus, e que tire de mim esta morte. Faraó, ele já estava sendo digno de pena. A situação que ele estava vivendo, ele não tinha mais autoridade, ele não tinha mais domínio de nada, tudo estava fora do seu controle. Mas a sua confissão aqui não é fruto de arrependimento, né? De um reconhecimento de fato que errou. Essa é a palavra certa. Tem gente que sabe o que dizer. Toda vez que a gente examina o pessoal para fazer a pública profissão de fé, a gente sabe que eles sabem o que dizer. Mas o coração é só Deus que sonda, só Deus que conhece. Tem pessoas que sabem o que dizer, mas nem sempre aquilo que elas dizem é de fato o que é. E Faraó sabia o que dizer nessa situação. Ele sabia o que poderia aplacar, pelo menos diante de Moisés ali, aparentemente, ele pelo menos tentava aplacar a situação, né? Pequei contra o Senhor vosso Deus e contra vós outros.
Agora, pois, peço-vos, ele era o faraó, peço-vos que me perdoeis o pecado, esta vez ainda, e que oreis ao Senhor vosso Deus, que tire de mim esta morte. Mas eram apenas palavras adequadas, usadas para evitar maiores consequências daquilo que ele estava fazendo. Mas apesar disso, Moisés intercede, né? Moisés intercede perante Deus, que faz com que o mesmo vento oriental que trouxe os gafanhotos, agora leve eles lá para o mar. Da onde que vem esse vento, né? Senhor, pouco tempo, não era esse período das pragas, não foi um período longo, não. Foi um período relativamente curto, porque quando a gente lê os textos, é assim, ia, vinha, chamava, ia, não dá a impressão de que passou longo tempo para isso, não. As coisas foram sucessivas, né? Foram coisas bem dinâmicas, assim, o acontecimento. Foi né? Mal se recobrava da situação, né? Então nós vemos aqui que Moisés, ele orou, né? E de fato parou. E Moisés, diz aqui o verso 18, nós já vamos encerrar. E Moisés, tendo saído da presença de Faraó, orou ao Senhor. Então o Senhor fez soprar fortíssimo vento oriental, porque veio de lá do Oriente, né? Veio de lá do Oriente. Agora é um vento ocidental que vai, né? Contrário, né? Vem agora do outro lado, o qual levantou os gafanhotos e os lançou no Mar Vermelho. Nem ainda um só gafanhoto restou em todo o território do Egito. Aí vem o verso 20. Agora precisava, acho que agora, o Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não deixou ir os filhos de Israel. E assim, vai continuar ainda mais um pouquinho. Nós vamos parar aqui. Mas é fabulosa essa história, né? Esse relato é fabuloso. A gente vai vendo assim a autoridade de Deus, o poder de Deus. E o mesmo Deus é o Deus que governa hoje, com a mesma autoridade que ele agiu sobre Faraó, ele pode agir hoje sobre todas as nações, sobre todos os governos. Até nós brincamos a semana passada, né? Por que o Nicolás Maduro não cai? Sei lá, o Senhor ainda não chegou ainda o momento, né? Não chegou ainda, mas ele só está onde ele está porque o Senhor permite. Se o Islã tem o poder que o Islã tem, o dia que o Senhor fala basta, basta. Então tudo isso é para nos dar a conhecer quem é o Deus que nós cremos, tá bom? Semana que vem nós continuamos aqui com agora é a 9ª praga.